Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui em mais uma semana. Eu, meus amigos e co-hosts, o Ronaldo Miranda. Dá um alô aí, por favor, Ronaldo. Boa noite. E o nosso amigão Pedro Kipper, o cara que é quase sempre campeão pelo Flusão. Dá um alô aí, Pedrão. Cara, os caras não me esquecem, cara. Vamos falar do 49ers. 49ers ganhou duas já, pô, no Aí futebol sim. americano, pô. Aí, tem alegria É, por um lado. eu não vou falar 49 porque isso ficaria mal aqui, mas beleza, vamos considerar que você gosta do 49ers. Vamos lá. Obrigado mais uma vez por mais um episódio aqui. Estamos aqui mais uma semana. Estamos vencendo a barreira, como eu falei. Já vencemos dos 11, agora entramos na próxima estatística e vamos vencê-la também. E o tema que eu vou trazer hoje para a gente discutir, eu acho que em algum momento a gente chegou a falar dele no nosso último episódio, que é governança. E aí eu queria até que vocês explicassem um pouco governança, né? Que a gente tem do entendimento geral de quando as pessoas, quando a gente ouve governança, sempre pensa no conselho, né, num negócio mais formal, mas existe aquela governança dos processos para ter controle diário ali, a questão de despesa, de políticas de utilização de recursos da empresa, e isso, embora seja necessário, eu vi poucos lugares que dão a devida atenção para isso no sentido de não deixar isso se tornar um fardo, que as pessoas sabem que tem que fazer, mas acham que é muito chato, que dá trabalho, embora seja necessário. Então, eu queria começar com o Ronaldo. Fala um pouco dessa diferença, do que é governança que a gente está falando aqui, e a governança que você tem nessa visão, né, de que é algo mais formal, com pessoas super experientes falando sobre das políticas da empresa como um todo, e falar um pouco sobre esses processos que eu estou citando aqui, que eles são necessários, e por que as empresas olham tão pouco para isso como algo importante, não só para poder se ter visão, né, de como funcionam as coisas, processo, para usar no onboard dos funcionários, mas que na maioria dos casos se torna algo considerado chato, maçante e que toma tempo dos funcionários. Perfeito. É, você tocou num ponto importante, né? A maioria das pessoas, quando vem a palavra governança, pensa no compliance, né? Em relação às leis, em relação às políticas, à ética, etc. E eles não estão errados, porque a governança, no fundo, é a capacidade de gestão da empresa, dos seus recursos, no ambiente que ela está inserida. E aí sim, você tem que olhar as leis, você tem que olhar a ética, você tem que olhar a forma como você quer moldar a sua cultura. Então a governança é muito ampla. Mas eu acho que para o nosso bate-papo aqui, eu acho que vamos sair um pouquinho fora do compliance, que não é o ponto principal, e descer na parte de gestão de recursos. E aí inclui recursos humanos e inclui qualquer recurso que a empresa utilize para produzir resultados. E aí a gente cai nesse tripé aí que é políticas, procedimentos e processos, né? Isso daí gera a gestão dos recursos que a gente pode chamar de governança. E aí tem diversos deles que você já adiantou, que são muito mal feitos ou copiados, né? Ah, puxa, o cara tem ali uma política de relatório de despesa, aí você vai e copia, não serve para a cultura e para o ponto que você queria controlar ou flexibilizar a sua empresa. Então, existem diversas possibilidades de você gerar sua gestão de recursos e, de preferência, eu sou um fã disso, que ela esteja escrita, que todos saibam exatamente o que é esperado dele utilizando aquele recurso, através de políticas, procedimentos e processos. Isso não quer dizer que você vai engessar a empresa com uma coisa escrita de forma incoerente com o que você tem de cultura e espera de resultado. Mas, para resumir, deixar a bola, primeiro pontapé é isso aí, né? A governança é a gestão dos recursos nesses três
pilares aí: políticas, procedimentos e processos. E aí eu queria que o Pedro, que já viveu bastante essas políticas, procedimentos e processos, né? Em empresas que trabalhamos juntos, inclusive vocês dois também, queria um comentário dele, porque ele tem uma visão bastante prática dessa coisa, tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu vou colocar o primeiro ponto, né, Ronaldo? Você falou a diferença de compliance para governança, né? O compliance, na realidade, é regras que você vai seguir. E a governança é decidir e priorizar. Então, e por que que é importante isso, né? Porque, na realidade, as pessoas acham que é burocracia, mas se você tem todas as regras claras, você não tem uma coisa que te impede no seu processo. Então, porque várias vezes você tem que escalar, você tem que entrar, tentar entender. Se você já sabe aonde estão os seus limites, onde estão os processos, as decisões ficam mais rápidas. Você não tem que ficar perguntando, não tem que fazer. O que eu vejo do problema que as pessoas confundem é que as pessoas não entendem as regras ou não têm as regras. Então, esse é um problema. Não é uma burocracia, né? É uma forma de facilitar os limites que você tem. E aí você tem uma regra clara, você consegue tomar uma decisão, porque você entendeu, então você não tem que perguntar para outras pessoas, ou não tem que criar outras barreiras para você fazer, ou no entendimento ou não faz. A questão toda é como fazer as pessoas entenderem a governança, né? De quem decide, qual é o limite, ou então como você escala. Esse tipo de coisa vai muito da educação, né? Então existe um tempo para você criar uma regra que não trave a sua empresa e que, por outro lado, as pessoas entendam essas regras, porque não é simples, né? Você tem que escrever de forma clara, de forma coerente, de forma que não gere um impacto na empresa, e isso com certeza ajuda a minimizar principalmente riscos, né, que você pode ter dentro da sua empresa. Então, se você conseguir fazer um negócio bem feito, você consegue fazer a empresa andar de uma forma melhor. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente está falando de duas coisas distintas, então. Uma é a política. Por exemplo, faz parte da governança eu criar uma política que diz assim, olha, as despesas que você pode submeter para ter um reembolso são, sei lá, táxi, almoço com cliente, etc. Isso é a política, correto? Isso, eu acho que, como o Pedro falou, nem todo mundo entende, só acho que está ligado à forma como é comunicado. Por que da importância daquilo, etc. O segundo passo é o processo de implementação disso, certo? Não, Talvez isso é que é a parte pior. antes tem o procedimento, né? Como é que você vai pedir reembolso? Então tem a regra, como pedir, e aí o processo depois que você pediu, ou no processo de pedir, quem aprova. Então tem uma série de. São 3 capítulos aí interligados. Então, e aí eu acho que a confusão muitas vezes está na clareza que são colocadas as regras, ou escritas, como você falou, o ideal é que seja tudo escrito, mas. Porque eu acho que na maioria esmagadora das empresas, a dúvida existe, a maioria das pessoas não entende, como o Pedro falou, nem a importância daquilo, nem a política barra procedimento, enfim. E depois o processo é que talvez se torna algo chato, porque ninguém revisa aquilo com o objetivo de, cara, eu vou tornar o mais fácil possível, eu vou colocar algum tipo de automação. A gente trabalhou numa empresa que você tinha que, sei lá, pega cada um dos recibos, escaneia, né, põe no documento, sei lá, manda. E óbvio que hoje existem muitas ferramentas. Existem outras empresas também que fazem isso de maneira automática. Tira uma foto e manda a foto e, enfim, algum processo vai tratar isso lá. Mas a gente está falando de uma coisa simples como despesas. Mas dentro disso também está, sei lá, a utilização de recursos da empresa, por exemplo. Como é que você usa o notebook da empresa?
A questão de gravar arquivos pessoais, né? Isso também é um outro erro comum que faz parte da governança, mas que as pessoas trabalham com notebook em casa e grava vídeo pessoal e uma porrada de coisa, e quando a empresa pega de volta, fala, não, mas tem meus arquivos pessoais aí. Não, não tem nada pessoal seu aqui, certo? Porque o ativo é da empresa. Então, tudo que tiver ali, acho que isso também existe uma confusão disso. Isso também faz parte da governança, Ronaldo e Pedro. Deixar claro que, por exemplo, tudo que você produzir intelectualmente, usando os recursos da empresa, é a propriedade intelectual da empresa? Isso também é governança, não? É. Então, eu vou aproveitar o gancho, né? Vocês sabem que nos últimos anos aí eu me dedico à consultoria de segurança da informação e LGPD, né? E a última fase de um projeto de implementação LGPD é governança. E nela, durante o processo, a gente estabelece uma série de políticas, uma série de procedimentos que geram processos, né? Então, só para citar esse ponto que você mencionou, a privacidade de dados, ela, no caso da LGPD, ela é relacionada a seus dados pessoais, mas a privacidade de informação, ela é relacionada ao intelecto da empresa ou seu, né? E nesse aspecto, a maioria das empresas que implementam um programa correto de segurança da informação, que segurança da informação não é só dados da LGPD, né? Sim, tem uma política, um procedimento e um documento que o funcionário assina que se você está produzindo em nome da empresa, sendo pago pela empresa, qualquer propriedade intelectual é dela. Nem todas têm isso, normalmente empresas grandes. Agora, o grande problema é a informalidade com que as empresas tomam atitudes que poderiam e deveriam estar explicitamente explicadas e, de preferência, como eu já falei no começo, escritas, porque aí não tem dúvida, né? Se está escrito, todo mundo entendeu, todo mundo foi comunicado. Então, nesses processos que eu tenho feito, alguns documentos eles têm que ser não só divulgados, alguns têm que ser assinados pelo colaborador, pelo funcionário, e normalmente nas minhas consultorias a gente faz um treinamento com cada elo da cadeia, onde tem procedimentos, políticas ou processos que eles precisam saber que existe, né? Inclusive alguns dos clientes que eu deixo gravado uma série de vídeos falando especificamente de um procedimento, de uma política, etc., para que a empresa use sistematicamente na contratação de novos funcionários. Então, por isso que eu falei que eu sou adepto e fã de escrever. Mas aí tem um problema que você já mencionou, PC. Não adianta alguém escrever um processo, um procedimento, uma política, ignorando a empresa, ignorando a cultura, ignorando a possibilidade da execução, né? O Pedro mesmo mencionou que se está claro que, vamos voltar ao relatório de despesa, que eu posso almoçar com o cliente até R$ 100 por cabeça, depende do nível do cliente. Pode ser um negócio chato para entender, mas se está claro, ninguém pipoca e não precisa ficar escalando, porque o grande problema é a gente começar a escalar. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou responsável por fazer compras improdutivas da empresa. Então, eu vou comprar coisa para cozinha, coisa para da limpeza, papelaria, etc. Se não tiver uma política, um procedimento que me norteie, eu vou fazer do meu jeito, certo? Aí vai chegar numa situação que vai vir um chefão lá e falar, pô, mas você comprou aqui 50 litros de álcool, por que você comprou? Ah, porque eu achei que estava barato. Então, aí, você entendeu? Então, tem coisas que o bom senso de um, mesmo economizando dinheiro para a empresa, é incoerente com a necessidade ou o guia, né? E isso é bem complicado de você ajustar se você não escrever. Porque se escrever, por exemplo, nós três trabalhamos na Samsung. Lá estava meio nublado, tinha muito controle, mas eu e o Pedro não sabíamos se a gente podia gastar 200 ou R$ 300 num almoço com um cliente VIP. Então a gente gastava, de vez em quando tinha que escalar porque a conta saiu um pouquinho mais alta e tinha que dar uma engraxada no sistema. Deveria estar escrito: olha, seu limite de
de convidado é, sei lá, R$ 100 por cabeça. A Samsung não tinha essa regra. Não tinha. E muitas empresas não têm. E aí gera uma confusão, gera uma frustração. E isso vale para qualquer coisa. Vale para qual o procedimento da recepcionista, qual é o procedimento do improdutivo, qual o procedimento de notebook. Eu posso pôr meus dados, não posso pôr meus dados, posso conectar, que site que eu posso, que site que eu não posso. Se isso não tiver explícito, cada um vai fazer da sua forma, e aí ou você esculhamba a empresa, ou você ingessa a empresa, né? É assim que funciona, infelizmente. E a maioria das empresas não tem governança, ou tem de uma forma exagerada e que acaba dando uma travada na empresa. É, eu vou dar um exemplo da área comercial, né, que a gente precisa ter a governança. Então, por exemplo, a gente hoje se tem um CRM. Então, o CRM é uma ferramenta muito rica para prover uma série de informações para a empresa para tirar resultado. Mas se ninguém alimentar o CRM num processo que seja efetivo, as informações não são válidas, né? Então, você tem que criar um tipo de governança onde, quando você vai ter a reunião, o cara saiba primeiro qual é o tempo médio que o cara tem que fazer a reunião, como é que ele apresenta a empresa, alguns procedimentos básicos, isso deveria estar escrito. Depois disso, como é que ele registra esse tipo de coisa, como é que ele registra o tipo de informação que ele coletou, até para que você tenha um grau de maturidade daquele negócio, para que você possa entender se aquele negócio é para esse mês, é para o próximo trimestre, ou como é que faz, se ele falou com as pessoas certas. Tudo isso é um grau de governança que você tem que criar e as pessoas têm que entender isso. E às vezes, se as pessoas não fazem junto com a reunião, junto com o processo, depois você esquece, você perde, você não cria. E é um asset da empresa, é o maior asset da empresa, é a informação do cliente. Por quê? Porque isso é dela. A pessoa pode sair, mas se você tiver o histórico daquilo que aconteceu naquela conta, você consegue dar continuidade no negócio. Porque isso é o valor da empresa. Então você não pode vincular as pessoas, você tem que vincular a empresa. E isso você tem que criar um procedimento, e esse procedimento tem que ser cobrado, tem que ser exemplificado, e você tem que, para você conseguir tirar as informações que sejam legais, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante, porque a riqueza não é o funcionário, a riqueza é o valor que a empresa tem e tem isso registrado, né? E que ela possa usar isso para conseguir entender para onde ela vai, para onde ela vai crescer, para entender como é que ela atua. E isso é uma coisa bem complicada, porque primeiro as pessoas não têm processo e segundo a maioria das coisas ficam na cabeça dos outros. Então, e aí você perde um valor muito grande do seu negócio. Vou complementar o que vocês falaram, fazendo um comentário e já entrando com uma pergunta. O Ronaldo falou sobre a questão de compras não produtivas. E tem um cliente meu que entrou uma nova líder no administrativo e ela foi checar isso, né? E aí descobriu que a menina do financeiro, que tinha um cargo meio que de diretora ali, e que era responsável por essas compras, ela comprava café Orfeu grão, a empresa inteira. Era 4 pau por mês de café, 30 funcionários. Tipo, como assim você compra café em grão para moer na máquina para todo mundo? Cara, não é que é ser mão de vaca, mas peraí, né? A gente tem que ter algum critério. E assim, enfim, depois ela reviu isso. O próprio cara que era o distribuidor que vendia o café falou: não, eu cumpria o que vinha o pedido. Aí o cara deu outras sugestões, falou: ó, esse daqui é super bom, enfim, tá gastando R$ 900 por mês. Então, esse é um exemplo, né, de como ter critérios sobre isso. E o segundo, uma pergunta é: também deveria fazer parte desse compêndio ou desse escrito, né, com relação às políticas de governança? Se o cara não cumpre isso que nem o Pedro falou, cara, é um ativo importante da empresa eu ter esses dados. Porque geralmente, e a gente tem em todas as empresas, não importa o tamanho, mercado, em vendas é comum, o cara fala, isso é muito chato, cara, né? Eu não vou fazer, aí o diretor acaba contratando alguém de back-office, faz pelo cara, porque ele é bom, mas, né? Aí alguém de back-office acaba fazendo, porque o cara acha que aquilo é uma perda de tempo para ele. Como tratar isso?
Porque, assim, óbvio que a gente tem que reter as boas pessoas, mas espera aí. Se a gente está falando de construir cultura, a governança, nesse caso, é super importante, né? E quem é bom, seta a régua, dá o exemplo. E se quem é considerado bom acha que aquilo não tem valor, por que o cara que não é tão bom vai falar, pô, por que tem valor para mim? Eu preciso trabalhar mais que ele, que eu não tenho a mesma habilidade que ele para fazer a mesma coisa? Como é que vocês enxergam isso? Deveria estar escrito também, ou melhor? Porque o que eu vejo é assim, tem gente que não faz e, beleza, eu dou um jeito pro cara. Deveria ser assim? Ou deveria chamar e falar, cara, isso aqui é importante para a empresa, é importante que todos estejam engajados. Como é que vocês enxergam isso? Eu vou voltar ao ponto da formalização, né? Em todas as organizações que eu liderei, a gente formaliza a maioria das coisas. Eu não era responsável por coisas tipo compras improdutivas, né? Eu sempre fui líder, embora fui presidente, CEO das empresas, em algumas empresas, mas o foco sempre era comercial, né? E vocês trabalharam comigo, comercialmente falando. Quando a gente estabelece uma política de comissão, uma política de remuneração, como a gente vai medir, é adequado que a gente coloca coisas como essa, ó. Para você ser medido e começar a valer a sua remuneração variável, a ferramenta CRM, se não tiver, não vale, ponto, acabou. Você resolveu o problema, mas ela tem que estar escrito. Por outro lado, sempre tem que ter uma relação um pouco mais formal e documental, porque num país que existe um negócio chamado CLT, né, vocês não têm ideia quantos processos trabalhistas injustos com a empresa são feitos porque ela não tinha nada estruturado por escrito, né, ou mal escrito, né, e aí gera processos trabalhistas que penalizam a empresa. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, o que você quer exigir e em troca o que você está oferecendo, que às vezes é só o salário, né? Por exemplo, eu acho assim, te contratei, você vai ganhar R$ 10.000 por mês para ser a recepcionista do prédio. Pronto. Qual a sua função? Recepcionista. O que você tem que fazer? Está aqui, está tudo escrito. Então, eu não tenho que te agradar, te dar comissão, te dar um prêmio para ser recepcionista. Eu vou procurar te agradar mais quando você exceder ao que você foi contratado, ou se a cultura da empresa for essa, ó, espetacular recepcionista, simpático, o cara arrebenta, todo mundo elogia ele, pô, legal, ou vou promover ele ou vou dar um agrado. Mas é fundamental tá tudo escrito e explicado, porque só tá escrito escondido, que é outra coisa que acontece muito, né? Não, mas peraí, você sabia a política da empresa? Mas onde é que está a política? Tá com o diretor, mas ele divulgou, ele treinou. Quando eu fui contratado, ninguém me falou. Então, a formalização, PC, incluindo essa expectativa do que a gente quer que o funcionário, não importa que é só de vendas, pode ser qualquer um. Né? O cara da recepção, qual que é a expectativa nossa? Que ele fique lá, atenda as pessoas. Né? Então, se está discriminado, se está escrito, ou pelo RH, ou pelo chefe dele, não importa quem, e você deixa clara a sua expectativa, caso de vendas, que é minha praia, a praia de vocês também, é mais fácil, porque se você colocar lá a cenourinha e colocar o que você quer de parâmetro, por exemplo, na nossa época, o CRM já existia, mas a gente nunca usou isso. Pelo menos na minha época lá de Samsung, de Intel, CRM era uma ferramenta que era muito sofisticada. Mas a gente tinha lá os relatórios, a coleta do ponto de vendas, o famoso POS, a gente toda semana media as vendas, o mix, tudo. E tudo isso era determinado na política comercial, na política de comissão, como é que você vai ser remunerado, se você tiver um mix mais rico para cá, e aí vai, né? Então, se você tem isso muito detalhado, você se protege para efetividade do que você quer buscar,
para dispensar as pessoas que não estão seguindo o que você determinou, e processos trabalhistas eles ficam menos impactantes negativamente com a sua empresa se está tudo por escrito. O cara não pode alegar ignorância. E estamos falando da área de vendas, mas, por exemplo, eu tinha lá uma situação, quando eu investi num estacionamento, eu era sócio de um estacionamento e eu escrevi alguns procedimentos. Né? E tive um processo trabalhista que o cara tinha assinado o procedimento de uma coisa que ele não podia fazer. E a juíza, eu estava na audiência trabalhista, a juíza, mas o senhor sabia? Não, não sabia. Aí ela pegou o documento e falou: essa assinatura é do senhor? É. Está escrito aqui que o senhor não podia fazer isso. Então, acabou. Entendeu? Então é importante. Importante formalizar, importante ter essa negociação formal. Eu também acho que o que é importante, né? Se uma pessoa importante da empresa sumir 15 dias, né? Qual o impacto disso? Né? Se você tiver uma política, uma governança, você reduz esse impacto. Né? Então eu acho que você não tem que estar formalizado de uma maneira simples, de uma maneira eficiente, para que você possa minimizar os problemas que podem acontecer no dia a dia. Né? Então práticas ou de você conseguir aquilo que a gente já falou algumas vezes no nosso podcast, prever alguns problemas, né? Então, qual é a política para quando acontecer um dólar, alguma coisa, algumas coisas que impactam do negócio, você tem uma política escrita. E a política tem que ter um dono, né? Então, para cada política, você tem que ter um cara que vai se responsabilizar não só por verificar se as pessoas estão usando, porque depois de um mês que o cara não usou, cara, esquece. Você não vai recuperar. Então, você tem que ter uma forma de mensurar se você está tendo uma informação e um procedimento correto, né? Que é, de novo, o que a gente fala do exemplo. Né? Então, o cara tem que dar o exemplo, tem que estar lá, tem que fazer. E essa disciplina é uma coisa que cabe para cada vez o maior nível hierárquico. Né? Se você tem uma pessoa em cima que não faz, você não dá o exemplo para a galera fazer embaixo. Então, é importante você trabalhar esse processo dentro do grupo e criar uma rotina de trabalho eficaz. Eu até acho que com relação ao que o Ronaldo falar que tem que estar tudo escrito e muito claro, eu sempre gosto de olhar como exemplo, saiu duas atrizes que trabalharam quase 30 anos na Globo, ganharam uma puta grana, né, PJ, todo mundo é PJ, saíram e entraram com um processo pedindo vínculo empregatício para receber todos os direitos trabalhistas. E aí eu lembro até que o Tramontina, numa entrevista de um podcast, falou assim, cara, na boa, enquanto essas pessoas estavam 30 anos pagando menos impostos, recebendo um salário maior do que a média do mercado, porque era PJ, estava tudo certo. E aí, de repente, a empresa demitiu, a empresa, né, tá tudo errado. Então, nesse sentido, eu acho que é super importante a questão da formalização e de ter ali tudo claro. E a anuência do funcionário de saber, cara, você leu isso? Você está de acordo com isso aí? Isso é regra da empresa. Eu acho que isso também, eu acho que é uma falha grande. E principalmente pequena empresa não tem muito essa visão, né? Acaba nas grandes empresas, como tem área de compliance, jurídico, que orienta, que fala, ó, isso é importante ter um processo, ou quando ocorrem excessos, né? Eu lembro na Samsung que logo no início ali, os caras distribuíam uma planilha com produtos para vender para os funcionários, a um preço super bom. E era um negócio fenomenal. Aí um cidadão, um funcionário, comprou acho que 9 ar-condicionado e anunciou no Mercado Livre. E aí isso caiu nas mãos do coreano, ela cortou o benefício de todo mundo, não pode mais. Ficou 1 ano e meio sem funcionário poder comprar nada, até montar um site, que daí você tinha que entrar no site, tinha limite de compra de valor no ano, com cartão de crédito. Então, assim, é importante porque acabam acontecendo os excessos sempre, seja em despesa, seja no CRM, como o Pedro citou, né? Seja em outras áreas mesmo, da empresa que tem que preencher formulário, sei lá, né? Que é importante para a empresa, mas que acaba no dia a dia as pessoas falam, tá muito corrido, não tá dando tempo. Então, mas se é um procedimento que a empresa diz, cara, isso aqui é parte do teu trabalho, você tem que me entregar, eu acho que é importante
como o Ronaldo colocou bem, estar escrito, bem comunicado. Acho que uma das empresas que eu trabalhei que tinha isso muito bem feito era a Xerox. Para mandar alguém embora, eu não podia simplesmente falar assim, ó, tem que demitir esse cara aqui. O RH falou, não, não, não. Você já fez o trabalho de PDI com ele? Então você tem que fazer uma reunião com o cara, falar nas áreas onde ele está performando abaixo do esperado e o porquê, fazer um plano de recuperação com ele de 3 meses com acompanhamento ou semanal ou quinzenal. Depois disso, se ele não chegou nos níveis esperados de produtividade, aí beleza. Mas sem isso, você não tinha como falar para o RH, precisa mandar o cara embora. Não, você não fez sua parte, que é dar o feedback pro cara, falar, né, o porquê que ele está abaixo da expectativa de produtividade, fazer o plano de recuperação com ele e tocar. Então isso era muito claro. Isso, assim, eu acredito que pouquíssimas empresas têm algo assim. Os caras tinham isso lá em 2002, 2001, 2002, já tinha isso como processo, né? E eu acho que acaba se tornando massivo, porque o funcionário fala, pô, eu tenho que saber de tudo isso? Tem. Né? É parte da política da empresa e tem que cumprir. Então, eu acho que isso o que é mais difícil de entender para as pessoas é que, independente de ser um fardo ou não, cara, você tem que administrar teu tempo, porque isso faz parte das suas atividades. Você tem que preencher o CRM, tem que preencher o formulário. Ah, você gastou R$ 300 no almoço e a regra era 100. Amigão, você vai ter reembolso de 100 se justificar direito, porque, né? Então, eu acho que isso também, eu concordo que é super claro, tem que ser super claro. O que outros itens você enxerga que deveria estar dentro das políticas da empresa, que normalmente ou ocorrem, mas que não estão? Porque é comum você ter, ó, como você faz despesa, como é que você usa os recursos da empresa, o notebook tem lá as regras de como usar. Se você quebrar, você tem que, sei lá, repor. Mas que outros itens vocês enxergam que acaba, às vezes, criando esse tipo de dubiedade aí? E ninguém usa. Vou dar um exemplo. Na Samsung, quando viajava para a Coreia, toda vez que eu ia fazer as despesas, um dia o cara observou para mim do financeiro e falou assim, cara, você não está usando táxi para ir para o aeroporto? Eu falei, não. Por quê? Foi porque a companhia aérea manda um chofer me buscar em casa. Ele falou, o quê? Eu falei, para quem viaja de business, a companhia aérea tem um chofer, manda um Mercedes me buscar em casa. Por que eu vou pegar táxi? O cara falou, ninguém na empresa sabe disso? Eu falei, não sei, cara. Eu sei, eu uso isso. Não, porque, cara, as contas que vem de táxi aqui são surreais. Por isso que eu tô perguntando se você não usa táxi. Eu falei, não, cara. As companhias aéreas que a gente voa para a Coreia tem um serviço de chofer. Como você viaja business, tanto aqui quanto lá na Coreia. Lá na Coreia eu tinha que pagar um pouco a mais, porque a distância do aeroporto ao hotel dava mais de 50 quilômetros, então eu tinha que pagar como se fosse um complemento. Mesmo assim, para mim valia super a pena. Carro de luxo, com água, suco, uns petiscos ali. Então o cara me questionou isso. Falou, pô, você não está usando o táxi? E aí ocorre de gente usar mais táxi do que deveria, enfim. Então eu dei um exemplo aqui para vocês me dizerem que outros procedimentos vocês enxergam que acham que deveriam estar escrito e colocado com clareza e que às vezes causam confusão ou pior, porque isso que vocês falaram de escalar, por exemplo. O escalar nada mais é do que delegar para cima, né? Que o cara fala assim, puta, cara, gastei R$ 500 aqui, agora os caras estão falando que era 100. Por que você está escalando para mim? Você está delegando para cima para eu resolver um problema que é teu, porque você devia saber, né? Tá na política da empresa. Como é que vocês enxergam isso? Para começar, tem o que o Pedro mencionou, né, que é o exemplo. Né? Se eu sou diretor, gerente, vice-presidente, o líder da empresa e tem uma regra e eu não cumpro a regra, e todo mundo sabe, aí o procedimento já fica comprometido porque fala, pô, só para o cara é gerente, é diretor, então para ele não vale a regra. E, 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 e vamos desfocar um pouquinho do relatório de despesa para não ficar incoerente. Né? Vamos pensar na política de não ter nada pessoal no seu notebook.
Está escrito. Ninguém pode ter. E isso vale do presidente ao faxineiro. Aí você viajou com o seu chefe, ele está ali do lado, com um monte de coisa no notebook pessoal. Aí você falou, chefe tá, eu também posso. Ou então, a gente não pode copiar a lista de clientes com telefone para mandar para fora. Isso é uma norma de segurança para não vazar. Pô, mas aí eu vi o meu diretor que mandou lá. Copiou, mandou para um evento, para a menina do evento de fora. Falei, mas não pode, não pode. Então, assim, a primeira coisa é o exemplo. Se você não tiver isso muito estruturado, e de novo, voltando ao relatório de despesa, o gerente de conta tem esse patamar de custo que ele pode arcar, o diretor tanto, o vice-presidente tanto e o presidente tanto. Faz todo sentido do mundo. Cada um tem uma escada aí, não que vai comer melhor que o outro, mas o nível de interação desse executivo com o outro executivo do mercado, cliente potencialmente, é diferente, então as escadas podem ser diferentes. E avião, você citou aí, de um certo nível para cima viaja de business, de um certo nível para baixo viaja de first. Carro, o presidente tem uma Mercedes blindada, o gerente de conta tem um Fiat Uno 1.0. E aí vai, cada um. Mas isso tem que estar explícito, né? Quanto ao que falta, PC, na minha carreira, eu vi tanta coisa absurda escrita de forma incoerente e vi muitas coisas faltantes. No mercado de pequenas e médias empresas, falta tudo. Falta coisas super básicas, né? Então, enumerar aqui o que seria faltante ou interessante, a gente vai ficar aqui umas 3 horas falando, né? Mas as mais óbvias e as que são mais contundentes na empresa, e aí acho que o Pedro pode falar, porque ele agora vive isso no dia a dia, são as que impactam a empresa comercialmente falando, né? Estamos lidando aí só, ele falou CRM, nós estamos falando de Expense Report, mas tem como é que você lida com o cliente, como é que você guarda os segredos mútuos, né, do cliente seu, quer dizer, a confidencialidade que normalmente é necessária, os contratos, né? Eu lembro que na Samsung, vazava um contrato de um grande varejista direto, com termos, com rebates, aquilo era um absurdo, aquilo, entendeu? Aquilo não processa. O nosso cliente na época, se quisesse processar a Samsung, era um prato cheio, porque aquele contrato vazava, a gente sabia tudo, todo mundo sabia. O assistente de venda sabia o contrato da Fast Shop. Falei, porra, como é que pode, meu irmão? Por quê? Porque não tinha uma política que fala, esse contrato é confidencial, só diretor do nível X tem acesso, mas ninguém tem acesso, acabou. Então, assim, existem diversas coisas no dia a dia das empresas, notadamente nas pequenas e médias, totalmente estruturadas que impactam comercialmente, juridicamente, né, legalmente falando, e produtivamente, porque se o funcionário não é bem orientado, não sabe os limites ou as possibilidades, como você falou, né? Você, esperto, saquei que a companhia aérea podia me fornecer o transporte. Tem gente que, mesmo esperto, inteligente, não se tocou e às vezes estava gastando o recurso da empresa sem necessidade, né? Então, passar a bola para o Pedrinho, que ele tem mais exemplos aí para dar. Cara, assim, eu vejo que você falou das principais áreas, né? Quer dizer, comercial, compras, vendas, financeiro, RH, com certeza devem ter procedimentos que retratem o desejo da empresa, né? Então, e aí, cada um desses procedimentos tem que ter os níveis, né? Até nível tal, o cara tem a decisão, os bloqueios, etc., tudo que você faz com as regras. Isso não é uma coisa simples, né? Tem que ter o fluxo. E aí é que eu entro no ponto que eu acho que eu talvez discorde de muita gente, né? Muita gente pega e publica isso, mas ninguém verifica se o cara fez ou não, né? O cara tem aquele cursinho lá, o cara dá um play,
fica alguém falando lá, acabou o curso, aí ou faz 2 perguntinhas lá de bosta para o cara ver se o cara fez, que não faz sentido. Mas para mim o ponto é no exemplo, alguém olhando e verificando se os processos estão claros, se as hierarquias estão claras, se estão chegando, né. O Ronaldo falou do vazamento de informações, mas, eh, tem que ter compartimentar a empresa, né, cara. Quem não é da área comercial não vai ver as propostas e etcétera. Quem do financeiro não vê o valor da empresa. Porra, do RH não vê informação dos outros. Então tem que estar tudo isso faz parte da governança, e é o principal, porque tem certos tipos de informação que não podem circular para todo mundo. Então você tem que ter nível de acesso das pessoas que vão ver, não só dentro da sua área, como das outras áreas, né. Então faz parte da segurança você ter um certo tipo de quebra de informação. Você pode ver isso, você não pode ver isso, porque isso vai diminuir o seu risco de exposição. Uma das partes da governança é essa, você entender qual é o nível que as pessoas podem ter de informação da sua empresa ou daquela área. Então esse é uma coisa importante para a gente, eh, pensar na hora de criar a governança. Normalmente a governança é uma área específica de uma pessoa que tem uma experiência. E ela é dada pelas diretrizes da empresa, que é baseada no plano estratégico. Então, se você olhar e traduzir tudo isso, você tem a governança, que não é, vomitada teoricamente, tem que ter um porquê, né, tem que ter uma uma razão para aquilo, né, para não virar uma coisa que ninguém vai usar. Acho que esse é o comentário. Eu vou dar um outro exemplo dentro do que vocês falaram, que é um exemplo muito simples, talvez muito comum em empresas mais organizadas, mas que as pequenas empresas acho que nenhuma tem. Ter, por exemplo, uma data do mês para pagamento. Porque isso afeta fluxo de caixa, entrada de nota fiscal de pagamento, porque assim, normalmente vai chegando e vai pagando, né? As grandes empresas, até para se organizar pelo volume, falam, cara, só pagamos todo dia 15, sei lá. Se a tua nota chegou dia 16, amigo, só vai receber mês que vem e acabou. E, né, o resto é exceção, tem que ter aprovação, até porque isso afeta o fluxo de caixa, né? Isso tem que o volume de trabalho ali de quem tá processando. Então, é um exemplo muito simples, trivial, que a maioria das empresas pequenas e médias, mesmo crescendo o faturamento, sequer pensa em fazer isso, né? Ou não tem visão de que, embora às vezes ela vende para uma empresa grande e ela passa por isso. O cara fala, ó, teu pagamento, cara, você tem que apresentar a nota até dia 11, vai receber dia 15. Se chegar dia 12, vai pro mês que vem e acabou. Não tem choro, né? Acabou. Então acho que eu estou falando de exemplos simples, mas que dizem respeito à questão da governança, você ter processos claros, com as pessoas que operam conhecendo isso com clareza, né? Sem dúvida, ou pelo menos com o mínimo de dúvida, como o Pedro falou, sem ser só vomitado um vídeo, né, que o pessoal ficar assistindo lá sem ter comprovação de que você conhece aquilo. E a questão da aplicabilidade, como o Pedro falou, quem checa isso? Se está sendo cumprido ou não? E muitas vezes, só quando ocorre uma anomalia muito grande, é que alguém fala, pô, mas essa pessoa não seguiu o processo. Aí quando vai ver, mas ninguém segue esse processo. Né? Assim, há anos, né? Tá lá, mas tá escrito, mas ninguém nunca nem leu isso. Isso eu acho que é muito comum e isso causa gargalo, causa prejuízo para a empresa, causa distorção de um monte de coisa. Eu acho que a gente atingiu aqui um nível ótimo aqui de discussão, porque o tema é um tema comum e achei muito bom aqui o que o Ronaldo colocou. Cara, tem que estar o mais claro possível, tem que estar escrito, porque aí não tem erro, né? Acontece qualquer coisa, cara, tá aqui, a regra é essa e estava escrito, você assinou, ou né, tem esse procedimento que você participou, tá escrito aqui, não tem como você, se você não prestou atenção também, aí né, não tem como fazer, mas eu acho que isso é um tema legal, que pode trazer muita oportunidade de ganho para a empresa, de produtividade, de controle, de visibilidade, etc. E para quem já tem alguma coisa, também isso cria a possibilidade de revisar para, como o Pedro falou, não se tornar algo que parece chato, que ninguém vê sentido, né? Então a questão de comunicar corretamente, acho que tem isso também, dá sentido do porquê que a gente precisa disso.
CRM é um caso, cara, isso é um ativo da empresa, e o notebook é outro caso, cara, isso é um ativo da empresa, o conhecimento que está nele também é um ativo da empresa, então eu fiquei muito satisfeito aqui com a discussão. Vocês querem complementar com alguma coisa, dar uma mensagem final? Fiquem à vontade. Não, só para fechar esse lado de como é que a gente acompanha, tem duas formas. Uma depende do que você quer medir, você ter auditorias, que é um pouquinho burocrático, chato, etc. E a outra, que é o que eu prefiro, é você incorporar isso em cada área, para cada líder, dentro da performance review do colaborador. Né? Essa é a forma que eu sempre fiz. Então, ó, o cara da recepção, ele é medido por isso. Eu sou o chefe dele, eu vou, hora de sentar, né, uma vez, tem empresa que faz 2 vezes por ano, mas uma vez por ano eu vou sentar com a menina da recepção, com o cara da recepção e falar, então, ó, essa era a expectativa, esses são os procedimentos políticos que você seguiu, parabéns, tá aqui 10% de mérito. Olha, infelizmente, você está na lista de corte. Então, se todos os líderes, não importa o tamanho da caixinha, tiverem muito claros os procedimentos políticos que todos os seus colaboradores têm que seguir, e as que são macro, é envolto atrás do RH. Né? Então, políticas que são macro, por exemplo, suborno, ética, assédio sexual, assédio moral, ela é ampla. E aí o RH tem os termômetros dela para medir isso, um canal de denúncia, e aí vai. Mas quando o procedimento é comercial, diretor comercial é o Pedro, todo mundo que está embaixo dele, ele sabe os procedimentos. E aí o CRM, está lá escrito. Aí aquele funcionário que não está preenchendo o CRM, ao invés de, e é isso que a gente tem que evitar, ao invés de ele falar, putz, eu vou pôr a menininha ali para te ajudar. Não, o cara é um puta vendedor, mas cara, tá seguindo os procedimentos? Não, lamento. Aí tem que ser, infelizmente, meio linha dura e acontecer. Então, queria só fechar que existe formas da gente garantir que a governança funcione. E, infelizmente, é garantindo que você, o líder, faça isso acontecer. Não deixa o auditor, porque fica muito fácil. Ah, o auditor vai vir, vai pegar, aí é complicado. Mas tem empresas que têm auditoria. Mas eu acho que o líder deveria ser o auditor, né, para esse efeito. Eu acho que já está bem ampla aí a discussão, muita coisa para pensar. E eu volto só com um ponto que a gente sempre, se você não tem essa capacidade, esse conhecimento, é importante você buscar pessoas, parceiros, consultorias que possam te ajudar a fazer um negócio bem feito. Porque se você faz um negócio mal feito, não te ajuda. Então, então procure pessoas que tenham esse conhecimento. Eu sei que às vezes o custo são complicados, mas eu tenho certeza que se você pegar pessoas boas, você vai conseguir fazer com que esse gasto não seja percebido e tenha um valor muito maior para a empresa. Eu vou complementar para finalizar. Brilhante a chamada de vocês. Estar escrito e colocar isso no performance review, acho que é o ideal para poder. Porque aí se obriga o líder daquele cara a garantir que ele está acompanhando, porque isso vai afetar o performance review dele também. Né? Então, isso é legal, cara, teu bônus está atrelado a isso, você tem que aplicar as políticas e o que o Pedro falou, eu só complementaria com uma informação. Isso eu acho que não é custo, é investimento. Chamar alguém que possa me ajudar a implementar uma governança que seja clara, que me dê visibilidade, que dê clareza aos funcionários do porquê e por que eles têm que seguir, eu acho que isso tira um monte de entrave no dia a dia e no final você vai economizar tempo, esforço, energia e dinheiro também. Então, eu tratarei isso como investimento e não como custo, né? Porque custo é aquilo que não tem retorno, isso traz um retorno gigante. Só dos casos que a Perfeito, gente citou aqui, isso já traria né? Isso já se paga tranquilamente. Então, meus amigos, perfeito essa mais uma mensagem. vez, muito obrigado, mais uma semana, mais um episódio. Obrigado pela participação e nós nos vemos aqui na próxima semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, aqui online. Até Obrigado semana que aí, boa vem. noite.
Um abraço e até a próxima semana.